meus queridos, tudo bem? Eu sou o Fábio Hurtado e hoje a gente vai conversar, eu vou tentar não dar spoilers, ok? Do filme Tempo, do diretor Shyamalan, que estreia amanhã nos cinemas. A gente vai bater um papo, então já se inscreve aqui no canal, deixa sua curtida e bora lá conversar. Tempo é o novo filme do diretor Shyamalan que chega aos cinemas com um tom de suspense, de mistério, até uma pitadinha de terror. A gente fica, cara, o que está acontecendo? O Shyamalan gosta muito de flertar com o sobrenatural, até explorar alguma parte sobrenatural em algum de seus filmes. Então Tempo chega com uma premissa bem interessante, porque a gente vê uma família indo passar umas férias num hotel. E aí eles vão para uma praia um pouco mais afastada, mais deserta, com outras pessoas também, tipo aquela pegada de van, excursão e tal. E aí coisas muito estranhas começam a acontecer. E o grande lance é, as pessoas começam a envelhecer. E as horas vão passando, as pessoas vão envelhecendo, as rugas vão aparecendo, as crianças vão crescendo, quem tem problema, o problema vai aumentando. Então a gente vê o efeito de fato do tempo sendo inserido na narrativa, na história das pessoas e na jornada desses personagens, dessa família, e isso é muito interessante e deixa a gente preso no filme. Eu achei o longa muito ágil, muito rápido, muito dinâmico. Quando as coisas começam a acontecer, cara, é frenético. O negócio vai desenrolando, daí você vê a criança cresceu e já troca o ator, e aí o velho morreu, e aí, sabe, tudo começa a acontecer muito rápido, e você fica, mano, o que tá rolando aqui? Tipo, eles vão conseguir sair daí? Que mistério é esse? Que praia é essa? Que segredo é esse? O que eles querem com essas pessoas? Porque fica com aquele tom de que a galera do hotel sabia, a galera do hotel tramou isso, a galera do hotel fez premeditado, foi de caso pensado. Então tudo isso fica com aquela atmosfera de suspense no ar e é muito interessante porque a gente quer respostas, mas aí começam alguns problemas, porque quando a gente tem as respostas, de fato o filme para te explicar o que está acontecendo, por que está acontecendo e qual que é a resolução para sair dessa situação ou não. Não vou contar para vocês quais ou se os personagens sobrevivem, mas acho que daí perde um pouco do encanto, perde um pouco da mitologia que estava sendo estabelecida e principalmente se distancia da reflexão que a gente vinha fazendo até esse determinado momento do filme. E é muito interessante porque o filme ele tem uma conexão direta com o nosso momento de vida atual. Nós estamos numa pandemia, muitas pessoas morreram, a gente está longe de quem a gente ama, muita gente a gente não viu mais, a gente está com saudade de familiares, de amigos, então a gente está vendo a nossa vida passar, mas de fato não estamos vivendo. Então o filme traz toda essa reflexão com relação ao tempo, à vida, às pequenas coisas da vida, aos pequenos prazeres, os pequenos momentos, de como a gente tem que valorizar o próximo, o outro, aquele momento, a vida por si só. Então isso vai rolando na nossa cabeça, pelo menos rolou na minha, ao longo dos acontecimentos, conforme os personagens iam sentindo as consequências do tempo ali naquela praia, e foi muito interessante. Então quando você sai dessa reflexão e vai para aquele lugar mais científico, mais misterioso, mais didático do que está acontecendo, perde um pouco dessa magia, desse encanto reflexível sobre a vida, sobre a humanidade, sobre o próximo, sobre a família, sobre tudo isso que a gente tem que valorizar mais, e muitas vezes a gente não valoriza porque a gente vai vivendo a correria do nosso dia a dia e não vai aproveitando os pequenos momentos e o tempo que a gente tem nesta terra e com as pessoas que a gente ama. E eu acho que eu senti falta de me conectar com os personagens, com a narrativa deles, com o passado deles, e eu senti falta de sentir as mortes, sentir as perdas, sentir essa aflição de, meu Deus, eu quero que esse personagem sobreviva e agora, nossa, porque a gente tem muito pouco do passado dos personagens, são pequenas frases soltas que estabelecem o background de cada um que está ali naquela praia. Então os casais, as crianças, os adultos, os outros personagens que vão aparecendo, eu não consegui me conectar com nenhum deles, então eu não senti nenhuma morte, nenhuma perda, nada realmente me impactou. Eu acho que esse é um problema de roteiro, porque como eu falei, quando eles entram na praia, fica tudo tão frenético com a questão do tempo, com o que está acontecendo, com esse efeito temporal nos personagens,
que não dá mais para você ficar explicando coisas ou desenvolvendo coisas. Então eu senti falta de desenvolvimento dos personagens em si nesse ponto da narrativa. Prejudicou a experiência? Não, porque a proposta era outra em termos de desenvolvimento do tempo, esse impacto temporal e tudo mais, mas ainda assim eu acho que faltou um pouquinho de brilho. Sabe aquela comida gostosa, mas que não tem tanto tempero? É isso. E com relação à resolução em si, aí eu acho que é um ponto falho, porque ele realmente fica didático, explica, perde um pouco do charme e do encanto de toda a reflexão que eu mencionei aqui sobre a vida, sobre família, tempos, enfim. É o melhor filme do Shyamalan? Não é. É ruim? Não é. É mediano, dá para assistir, é uma experiência interessante. Eu acho que eu teria gostado mais, talvez, se flertasse mais com o sobrenatural, mais com um misticismo, do que com um lado mais científico e mais plausível de se explicar, digamos assim. Você gostou do filme? Quais são as suas teorias? Quais são os seus filmes favoritos do Shyamalan? Conta tudo pra mim aqui nos comentários, já deixa sua curtida, se inscreve no canal. Um beijo e até a próxima. Valeu!